Sejam bem-vindos aí. Queria fazer uma breve apresentação do professor que vai dar palestra hoje. Essa é uma palestra que está sendo promovida pelo CCSL, do IME. E o palestrante de hoje é o professor Jorge Moscati. Estava conversando com ele agora lá no café. Ele foi usuário do primeiro computador da USP. Ele que testou antes de passar para a USP começar a usar ele, foi o primeiro usuário do primeiro computador da USP. O computador tinha 20K de memória. Ele falou que ele foi para casa fazer o programa. Ele fez o programa, ele chegou aqui, o programa não cabia no computador. Então, ele se formou como engenheiro mecânico e eletricista em 57 e como bacharel de física em 59, na USP. Doutor também em física em 62 e foi professor de física entre 58 e 98, ou seja, 40 anos dando aula de física. Além disso, ele era chefe do departamento de física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do FEFELESH. Foi, né? Responsável pela implantação do Instituto de Física aqui na USP. Então, antigamente, né, ele estava me falando que a física ela era um departamento dentro da FEFELESH, dentro da Faculdade de Filosofia, depois que virou um instituto separado. Também foi chefe do Departamento de Física Experimental em diversas ocasiões e vice-diretor do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, de 79 até 82. Boa parte de vocês não tinha nem nascido ainda. Eu nasci em 79. O Nelson talvez nasceu em 50. E quantos você nasceu? Brincadeira. Bom, tem mais um monte de coisa. Uma figura ilustre que a gente tem um orgulho de receber aqui no IME, e ele vai falar hoje sobre um pouco dessa história dele, né? Principalmente como era fazer processamento de imagens naquela época. Então, nós estamos vamos fazer uma viagem no tempo, aí voltar aos primórdios da arte digital e processamento de imagens. Eu acho que é bastante importante a gente não só entender como as coisas funcionam hoje, mas também entender a história, a evolução. Isso enriquece bastante a nossa interpretação da computação. Então, com vocês, professor Jorge Moscati. Bom, é um prazer conversar com vocês sobre... Tá funcionando isso? Tá. Estão ouvindo? Tá. Tá bom. Eu já tenho uma certa idade e participei desse começo da computação, inclusive com o primeiro computador da USP, que está fazendo 50 anos, e ao longo do caminho eu acabei tendo uma experiência muito interessante numa colaboração com um famoso artista chamado Valdemar Cordeiro, e nós fizemos um trabalho que foi considerado muito inovador, surpreendeu o mundo por aí, porque quem mexia com isso eram grandes laboratórios, como da Bell e coisas desse tipo, e nós aqui, com coisas extremamente primitivas, fizemos um trabalho que teve repercussão e, inclusive, o Valdemar Cordeiro está sendo homenageado esse próximo ano na Bienal, exatamente por ter feito a transição entre, digamos, a arte que ele fazia, que era arte concreta, para a arte computacional. As transparências são muito longas, de maneira que não preste muita atenção nelas. Eu pus, talvez, em vermelho as coisas mais importantes, mas acho que não se preocupe muito em ler. E a primeira parte é em português, mas eu aproveitei uma apresentação anterior, que eu dei aqui no curso que teve um curso internacional sobre o processamento de imagem, e que, então, eles me convidaram para apresentar. Então,
Então, o trabalho foi com Valdemar Cordeiro e esse processamento de imagem tem uma repercussão muito grande na televisão, nos jornais, revistas, cinema, imagem de interesse científico, diagnóstico médico, quer dizer, foi um precursor dessas coisas todas. Eu vou tentar explicar um pouco isso. Tá, o seguinte, bom, eu agradeço, trabalhei no primeiro computador da USP, quando eu me formei, tanto a matemática como a física eram parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não havia Instituto de Física, não havia Instituto de Matemática, então nós éramos mais próximos, e era até muito interessante essa convivência entre física e matemática, que a separação entre os institutos é bastante grande. E eu aproveito a oportunidade para informar que a Bienal das Artes, que vai se realizar em 2012, vai homenagear o Valdemar Cordeiro, com quem eu trabalhei, e ele foi um dos implantadores de um negócio chamado Arteônica, mistura de arte e eletrônica. Ele fez a parte de arte e eu fiz a parte de iônica. Seguinte, tem uma introdução, eu vou explicar qual era a situação em 1968, os atores são Valdemar Cordeiro e eu, Jorge Moscati, e vou contar um pouco a história, nós mapeamos por onde começar, começamos com um trabalho de criação de texto, processamento de imagem, que nós chamamos de derivadas, e depois eu vou falar um pouco sobre os precursores muito antigos de processamento de imagem, e vou dar umas conclusões e dizer o que eu aprendi. Próximo. Imagens são um importante instrumento dos seres humanos para receber e transmitir informações, enfim, acho que não precisa dizer muito sobre isso. É interessante ver que a palavra imagem, imaginação e imitar tem a mesma raiz, tá? Próximo. Essa palestra tem muitos slides, são mais um guia para mim do que para a audiência, mas poderá se interessar para futuras leituras. Eu tentei pôr em vermelho, que talvez valha a pena prestar um pouco de atenção. Seguinte, eu procurarei descrever esse trabalho. Ele era um artista famoso de um grupo aí polêmico e tinha ideias inovadoras no que se chamava arte concreta, e os trabalhos foram realizados entre 1968 e 70, utilizando o primeiro computador do que era hoje o computador do Instituto de Física, mas antes a física era na Faculdade de Filosofia. Próximo. Em abril de 70, realmente durou pouco tempo, porque eu viajei para o exterior, mas eu encaminhei o Valdemar Cordeiro para poder continuar os trabalhos, para ter uma posição na universidade, na Unicamp, e ele continuou os trabalhos. O trabalho que fiz com o Cordeiro são dois trabalhos, o Beabá e derivadas de uma imagem. Ele fez algumas outras coisas, mas ele faleceu em 73, e aí acabou essa cooperação. Mas, de uma certa forma, eu fui a pessoa que converteu Valdemar Cordeiro para a arte digital, porque antes ele fazia só coisas mecânicas e coisas desse tipo. Próxima. Depois que eu viajei, voltei ao Brasil, e ele fez uma grande exposição chamada Arteônica, e nós planejávamos recomeçar a colaboração, mas infelizmente ele faleceu. E naturalmente eu tenho uma vida fora da arte há muito tempo. A colaboração se iniciou que o Valdemar Cordeiro já era muito bem estabelecido, ele tinha ideias inovadoras, ele tinha aspectos sobre a produção artística, particularmente, e ele ficava meio revoltado que as artes, quer dizer, tem um pintor, não sei o quê, ele vende, o cara põe na casa dele, as pessoas não têm acesso, e ele era uma pessoa muito de esquerda e se interessava por tornar mais público e acessíveis essas coisas. E ele percebeu isso, e quando ouviu falar em computador, ele procurou se interessar para ver como poderia usar o computador para
levar adiante essas ideias de divulgar mais a arte e não deixá-la como sendo alguma coisa que as pessoas eram proprietários e ninguém podia saber. Próxima, ali aquele desenho, ele fazia uma boca que tinha uma coisa mecânica, né? Você vê, uma boca e depois ela abria, coisa tipo, ele fazia umas coisas mecânicas. Seguinte, o Valdemar Cordeiro não sabia o que fazer, ele procurou o professor Mário Schemberg, que era um professor importante da física, que tinha vários interesses, e ele então sugeriu ao Valdemar Cordeiro que me procurasse. E eu relutei muito, porque eu achei que ele simplesmente tinha as ideias dele, queria que eu passasse para um computador, e eu não estava para isso. Mas eu procurei o Valdemar Cordeiro, próximo, e eu percebi que as intenções deles eram diferentes. Ele tinha uma visão clara de que uma tecnologia nova deveria ser usada como uma nova tecnologia e não fazer o que acontecia no passado. Quer dizer, quando inventaram o cinema, o pessoal levava a máquina de filmar e filmava o teatro, né? Não descobria que cinema tinha outras possibilidades. E era o meu medo, que ele queria fazer coisas antigas com o computador. Mas, então, eu achei interessante. Próxima. Então, a coisa não era começar a trabalhar, mas era explorar as coisas. Nós éramos pessoas muito diferentes, de formação muito diferentes. Eu tinha interesses científicos, ele tinha interesses artísticos, e estava sempre em muitas polêmicas aí com várias pessoas. Mas aí a gente decidiu se encontrar regularmente, explorando as possibilidades, se conhecermos somente, estabelecer uma colaboração, tal que pudéssemos trabalhar juntos, não apenas somando competências e conhecimentos, mas multiplicando-as, de forma que o planejamento das ações seria realizado em conjunto e as competências individuais ficariam para ser acionadas posteriormente. Essa foi uma coisa muito importante, e essa colaboração é rara entre um cientista e um artista, e exige, quer dizer, aliás, muitas vezes colaborações não funcionam bem porque se somam, quer dizer, uma faz uma parte, outra faz a outra, e nesse caso realmente acho que o sucesso foi devido a realmente a gente procurar se entender e chegar a um ponto comum. E nós começamos a trocar informações, eu levei ele para visitar laboratórios de física, eu fui visitar coisas de arte, eu tinha uma ampla experiência. Quando eu trabalhei em física, eu trabalhei em partículas elementares, em colisões e coisas desse tipo, que usava técnicas de tirar fotografias e fazer imagens. E portanto, eu tinha, de fato, uma experiência em lidar com imagens e, na minha parte científica, de extrair informações de uma imagem, que é o trabalho que um cientista faz muitas vezes, alguns mais, alguns menos, mas a imagem é uma forma de informação muito rica. Então, nós passamos a explorar as possibilidades, a analisar imagens com equipamentos extremamente limitados e que podíamos dispor. Próxima. Aqui passa para o inglês, tá? Então, esse daqui foi o primeiro computador da USP, e computadores, o que atrasou muitos computadores era que os computadores eram feitos a válvulas. Os primeiros computadores, que foram feitos até na época da bomba atômica, e eram a válvulas. Válvulas, não sei se você sabe o que são, mas em vez de um transistor, você tinha uma válvula, que era um negócio desse tamanho, né? Hoje, no volume de uma válvula e com a potência de uma válvula, você faz um stick aí de 8 gigas ou coisa desse tipo, né? De maneira que o mundo era diferente. Então, o computador era assim. O IBGE tinha um computador que os físicos lá do Rio usavam, e ele começava a funcionar às 8 da manhã. E funcionava até uma válvula pifar. E aí parava, aí entrava a equipe técnica, e no dia seguinte, às 8 horas, se tinham consertado o problema, né? E para prever um pouco, eles punham uma tensão um pouco mais alta para fazer queimar todas as válvulas que iam queimar, e um pouco mais baixa, e aí ele aguentava 3, 4, 5 horas funcionando. E eram enormes, tinham mais ou menos 10 mil válvulas, e eram extremamente lentos. Mas, em 68, esse primeiro computador da USP chegou em 62, e eu fiz minha tese de doutorado nele, quando ele estava em teste, como ele falou, e
surpreendentemente, a aula de programação era feita no quadro negro da IBM, né? E a gente escrevia um programa numa folha de papel, e ele dizia, você esqueceu de fechar uma vírgula, coisa desse tipo, né? Aí eu fui para casa, a linguagem era Fortran, escrevi meu programa. Eu não sou bom em matemática, mas acabei aprendendo um pouco, escrevi o programa, mas cheguei no computador, ele não cabia o programa, né? E é um programa de Fortran de 2 páginas, né? E aí eu voltei para casa, melhorei, voltei lá, pus o programa no computador, aí ele começou a acender as luzinhas lá, e o pessoal disse, entrou em loop aí, né? Eu falei, não, do meu jeito aí, disse, não, espera que vai sair alguma coisa. Acabou saindo alguma coisa, eu tinha uns errinhos, eu acertei, e aí eu resolvi minhas coisas e fiz meu doutoramento em 62. Próximo. Na época se usava cartões, então ficava todo mundo carregando cartões para cá e para lá, para você ter os cartões que cabem num stick. Aí hoje você tinha um armário inteiro de cartões, né? Porque você tinha 80 bytes por cartão, você já pegou 80 megabytes, já são 1000 cartões, que é uma pilha desse tamanho. 1 milhão. Tá. Bom, está em inglês aí, mas eu acho que eu falo. O próximo. Também o jeito de trabalhar era assim, você levava os seus cartões lá e você esperava 1, 2, 3 dias até chegar lá e dizer, faltou um parênteses, volta amanhã. Tá? Tá bom. O panorama em 1968, o Brasil era muito isolado, quer dizer, não tinha internet, você recebia as revistas com muito atraso, não tinha xerox, então se você queria discutir um artigo com alguém, você fazia uma fotocópia, alguma coisa desse tipo, ou pedia para uma secretária bater a máquina, coisa assim, tá? Bom, no Brasil a ciência era considerada uma coisa primitiva, né? Era para ser feita nos países desenvolvidos, e ficou surpreendente que o Brasil começou a ter uma participação em ciência em 1935, que foi com a fundação da USP, que, por uma grande sorte, foi bem estabelecida. O Brasil tinha saído de uma revolução contra o Getúlio pouco antes, e São Paulo era mal visto, porque guerreou contra o Getúlio, mas aí teve uma reação, porque São Paulo tinha 2 coisas. Tinha o dinheiro do café e tinha energia, porque tinha a usina de Cubatão, quer dizer, você tem uma queda d'água de 800 metros, cria energia bastante eficientemente. E então eles mandaram uma comissão para a Europa, e a Europa também estava muito convulsionada, e eles convidaram pessoas extremamente interessantes que vieram para o Brasil e que fundaram aí a matemática e outros, e a física e coisas desse tipo, que foram pessoas que estavam... Desculpe se eu falo um pouco de história aí, porque acho que essa história não é só tecnologia. Você estuda matemática, pensa que as coisas todas que o matemático tem que saber são resolver equações ou coisas desse tipo, mas, no fundo, o que dirige o mundo são mais as políticas e uma série de outros fatores aí, porque ela está imerso num sistema muito complicado. E então se fundou a USP, e a USP existia... Não, a USP foi fundada, porque até 1934, as faculdades em São Paulo eram escolas isoladas, uma não tinha contato com a outra, era faculdade de medicina, odontologia, não sei o quê, não tinham contato. Em 1934 se fundou a USP, por coincidência foi na semana que eu nasci. E
Mas de 1934 até 1970, esses vários institutos funcionavam totalmente independentemente. Então, sei lá, a Faculdade de Odontologia tinha um curso de física, de matemática, se precisava, e não era como hoje uma unificação, que física é dado pelo Instituto de Física, matemática pelo Instituto de Matemática, e assim por diante. Mas em 1970 se fundou, a USP começou a funcionar mais ou menos como uma universidade, né? Ela ainda não funciona como uma universidade, ela era uma junção aqui de departamentos. Desculpe as críticas, tá? Então, acho que pode pular aí, vai adiante. Bom, eu vou falar sobre os atores. Os atores dessa história sou eu e o Valdemar Cordeiro. Eu acho que a nossa colaboração, que resultou nesse processamento de imagem, teve sucesso porque nós realmente procuramos nos conhecer e nós éramos muito diferentes, mas conseguimos conversar e fazer um trabalho em conjunto. Próximo. A minha contribuição, eu acho que está ligada à minha formação anterior, né? De que eu comecei a mexer com física em 1954 e já trabalhei com raios cósmicos e coisas desse tipo, mas existem vários instrumentos usados em física, que são câmara de bolhas, a câmara de coisas fotográficas que pegam traço. Eu vou mostrar figuras depois. Então, de fato, eu tinha uma preparação interessante para entrar nessa área. Próximo. Esse é um exemplo de traços de partículas, quer dizer, você pega uma imagem dessas e tem informações fantásticas sobre quais são as partículas que colidiram, quais que saíram, mesons e coisas desse tipo, né? Em física tem milhares de partículas aí, cada uma tem uma característica, e os físicos acreditam que entendem mais ou menos como funciona o universo. É uma arrogância gigantesca, porque do que se conhece do mundo, agora se fala em energia negra, e em matéria escura e energia escura, né? E que só se conhece 15%, mas você diz que teve um Big Bang, coisa desse tipo, e acredita que conhece as coisas. Não fica atrás dos biólogos, que também acham que entendem de genética, mas no genoma humano eles entendem um pedacinho e o resto eles acham que é lixo, mas é um lixo que altamente se preserva pelas leis de seleção natural. Seguinte, isso daqui digamos, certas formas de estudar física. Esses daí são traços do César Lattes, que foi um cientista brasileiro importante, que deve estar se revirando no túmulo, porque chamam desse negócio aí Lattes, né, que todo mundo é obrigado a ter, né? E eu me recuso a ter, porque eu conheci o Lattes, trabalhei com ele, e ele era absolutamente contra esse culto da personalidade. Ele dizia que um trabalho era feito pelo tal laboratório, não punha nem os nomes dos autores. E o Occhialini também foi um cientista muito importante, que esteve na USP, e que foi muito perseguido aqui, porque o infeliz estava pago pelo governo da Itália, estava aqui em 1942, quando o Brasil entrou na guerra, a Itália parou de pagar, e o pessoal da física começou a trabalhar em detecção de submarinos. Então, naturalmente, fazer coisa secreta é sempre a coisa mais interessante que se pode fazer, né? Ele também não pôde ficar aqui, e acabou sendo guia de alpinismo nas Agulhas Negras. Mas ele é uma pessoa tão importante que ele chamava Giuseppe Occhialini, e tem um satélite aí chamado Beppo, porque era o apelido dele, e ele tem o nome de um satélite aí muito importante hoje. Desculpa essas historinhas, mas, enfim, estou falando passado. Aqui são outras partículas. Essa é uma fotografia de uma câmara de bolhas, porque o pessoal descobriu que quando uma partícula passava num líquido e ele estava meio instável, as bolhas se formavam bem onde as partículas tinham passado. Aí o pessoal fotografava. E um dos grandes líderes das câmaras de bolha na Europa é uma pessoa chamada Jean Meyer, que faleceu há pouco tempo, que foi meu primeiro orientador,
e que ele foi uma pessoa que fez as câmaras do CERN na França, as câmaras de bolhas, mas ele não tinha nem o título, ele não tinha terminado, não tinha formação do 2º grau, porque ele foi refugiado da Europa e chegou aqui, acabou fazendo curso de física como ouvinte, foi contratado aqui, ficando uma pessoa extremamente importante, sem título nenhum. Quer dizer que título, às vezes, significa alguma coisa, mas o que significa é o que a pessoa faz e não o título. Aqui são fotografias modernas do CERN, agora é tudo eletrônico, mas no fundo as pessoas fazem imagens, mas que são analisadas automaticamente. Próxima. Eu comecei a trabalhar em 58, obtive meu doutoramento em 62, foi a primeira tese no computador, e trabalhei na Universidade de Illinois, que também tinha um dos computadores, chamavam os ILIACs da vida, que eles já faziam música e outras coisas, que me incentivou a ver um computador não como aquela coisa que na época era uma coisa só para coisas muito importantes, né? E, aliás, o pessoal no começo dizia que 5 computadores seriam suficientes para fazer as coisas importantes nos Estados Unidos na época, né? Para vocês verem. Próxima. Bom, eu fiquei na Universidade de Illinois, que lá eles tinham feito o ILIAC Suite for String Quartet, quer dizer, já usava o computador para outras coisas e não aquelas coisas que era chamada ciência muito importante. E eu voltei para o Brasil em 66 e trabalhei na Faculdade de Filosofia, como já disse, onde tinha matemática também, e eu comecei a colaboração com o Valdemar Cordeiro. Próximo. Eu acho que quando eu iniciei a colaboração, era uma pessoa adequada para fazer aquela colaboração. Próxima. Na época, Valdemar Cordeiro. Então, agora eu vou falar sobre os antecedentes de Valdemar Cordeiro. Ele era uma pessoa muito importante, já muito conhecida na época, e acho que a próxima mostra alguma coisa que ele fazia, né? Fazia chamada arte concreta. Próxima. Então aí fala que ele até 69 fazia outras coisas, e aí ele me conheceu, e que nessa época então nós começamos a colaborar, e foi uma mudança para ele e acabou resultando no que eu vou contar um pouco mais adiante. Vamos lá? Bom, ele foi, quando foi feito o trabalho, foi reconhecido rapidamente pelos estrangeiros. Eu vou mostrar que, no fundo, ele foi inovador e bastante diferente e mais profundo do que as coisas se faziam, mas aí tem nomes de Abraham Moles, Pierre Restany, Jonathan Bentel, que reconheceram no exterior imediatamente esse trabalho. Eu fui para a Inglaterra em 70, logo depois disso, e fui recebido por Jonathan Bentel, que era um crítico de arte famoso, que, no fundo, a história é o seguinte, que havia uma exposição de trabalhos por computador, uma sociedade de arte por computador na Inglaterra. E ele foi o crítico da exposição e escreveu numa revista de arte sobre a exposição. E ele falou, na exposição não tinha nada de interessante, o único trabalho que tinha alguma inovação era o trabalho desses dois desconhecidos lá do Brasil, e que chegou atrasado e não foi exposto na exposição, mas eu tive conhecimento disso. Tá, a história às vezes é estranha. Pode pular. Nós começamos a discutir e nós vimos quais eram diferentes áreas de arte, imagens, fotografia, televisão, desenhos, números ao acaso, linguagem, literatura, música, geração de sons, e procuramos avaliar as possibilidades. Que é, então, em vez de trabalhar juntos
começava a querer fazer alguma coisa, dissemos, vamos entender o lado da arte e o lado da computação. Próximo. Havia poucos documentos na época. As pessoas envolvidas que tentavam fazer arte por computador eram, em geral, de grandes laboratórios, com muitos fundos, como a Bell e outras. Mas, como eu vou mostrar, os desenhos eram muito primitivos e muito simples. Próxima. Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Assim, as possibilidades que nós discutimos, as imagens eram simplesmente deformações da imagem, não eram mais profundas. E nós pensamos em mudar o contraste, mudar a resolução, introduzir ruído, mas nós achamos que o que se fazia na época não era muito interessante. Próxima. Isso é uma das coisas que em 1966 se fazia com liderança no exterior. Próxima. Ou então se fazia coisa assim, que era simplesmente, você sabe, você põe num gerador de ondas senoidais e você mistura de frequências diferentes, dá essas figuras de Lissajous, que são muito bonitinhas, as pessoas olham, mas dizem pouco, né? Próxima. Isso daqui já é em 73, que era um trabalho aí que tem a cara, aparentemente, para quem consegue reconhecer, do Einstein, coitado. A próxima. Ou então fazer uma coisa desse tipo, né? Quer dizer, é uma senoide numa escala não linear de tempo, né? Próxima. Isso é de 66, pouco antes. Então, as outras áreas... bom, pode seguir. Nós discutíamos onde começar. Então, o que a gente tinha à disposição era um computador que tinha Fortran, que era aí do até o Peletron, era um IBM 360, e simplesmente tinha uma line printer, né? Ele só imprimia textos, letras, né? Mas tinha uma coisa interessante, que você podia pedir para ele imprimir na mesma linha superposição de texto. Então você podia fazer coisas escuras, superpondo um X com um mais, era mais preto do que qualquer uma das letras, e assim por diante. Nós então tentamos explorar isso, e nós achamos que uma possibilidade, então, era trabalhar com letras. E nós fizemos um programa que nós chamamos de Beabá, muito simples, eu acho que para mim foi uma brincadeira, eu fiz em poucas horas. E eu acho que falo um pouco sobre isso. Próxima. Assim. Então, a língua portuguesa é uma língua fonética, quer dizer, a gente, não é que nem o inglês, que se você vê uma palavra não sabe como pronuncia, mas em português, em geral, você pode... É fonética, você sabe como ler. Agora, com a reforma ortográfica, já tirando trema e coisa desse tipo, vai ficar mais parecido com o inglês, talvez, mais evoluído, né? Mais incompreensível. E nós, eu sugeri fazer um programa de gerar palavras que fossem legíveis como em português. Quer dizer, você pode comprar aí no supermercado, compra uma letrinha, uma sopa de letras, né? E você pega uma letra, outra, mas é difícil dar uma palavra que seja pronunciável, né? E esse programa fazia palavras pronunciáveis. Próxima. Bom, pode ir adiante. Então, eu propus que a gente fizesse palavras, em português tem muitas palavras com 6 letras, e muitas delas são do tipo vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ou consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Eu disse, eu vou trabalhar com palavras de 6 letras e desse tipo, tá? É um subgrupo, né? É subgrupo que os matemáticos dizem, né? E aí eu disse, bom, mas como é que eu vou achar as probabilidades, né?
Então, na época, não tinha Word e coisa desse tipo, que você podia fazer uma estatística, né? E eu tinha que saber qual era a probabilidade que aparecia em português, A, B, A, C, A, D. A E não vale porque é vogal, vogal. Aí eu tinha um dicionário em casa e peguei e olhei as palavras que começavam com AB e virava as páginas e via quantos centímetros tinha para descrever essas palavras. Eu resolvi não contar as palavras porque achei que se o verbete era longo, a palavra devia ser uma palavra mais usada. E aí eu tinha para tantos centímetros para cada par, né? E então fiz o computador não tinha um gerador de números ao acaso, e eu fiz de emergência um gerador, que eu começava com um ângulo, pedia o seno, pegava 2 dígitos lá do meio, ou 4 dígitos lá do meio, e depois pegava outro seno e assim por diante, e ia fazendo um remendo de gerador de número ao pseudo-acaso. Mas que era novidade na época, o Fortran não tinha e não tive acesso a nenhum programa. Próximo. Então, eu tinha esses comprimentos parciais. Próximo. Também pode procurar. Isso era o que saía, mais ou menos. Você vê que são pronunciáveis e de vez em quando aparecia uma palavra que até existia, não tinha censura para nomes feios. Tá? O computador que fez, ninguém achar ruim, né? Próximo. Assim. E em 86 o Valdemar Cordeiro já tinha falecido, mas em homenagem a ele, eu fiz, numa exposição que teve em homenagem a ele, eu montei um programa, pode ir para o seguinte, porque ele então era contra a história da propriedade da arte, coisa desse tipo. Então, eu fiz um programinha que fazia continuamente uma página atrás da outra, uma página com palavras ao acaso que os artistas consideravam arte. Eu não vou discutir o que é arte e o que não é, viu? E aí cada um podia levar para casa uma obra de arte, e eu fiz isso em homenagem ao Cordeiro, porque ele realmente achava que arte não era propriedade das pessoas. Próximo. O Beabá é reconhecido como precursor de uso em poesia, quer dizer, foi um dos primeiros trabalhos de mexer com letras. Então você encontra na internet que o Beabá é o primeiro trabalho de poesia digital, qualquer coisa assim. As pessoas fazem leituras, né? Aqui tem uma citação que eu também não vou ler, mas que diz que é um trabalho de precursor de poesia digital ou de tratamento digital de textos. Próxima. Bom, nós tínhamos considerado, nós fizemos o Beabá porque era o mais fácil, né? Mas sempre ficava a ideia de trabalhar com imagens. E nós fizemos alguns testes, eu fiz alguns testes sobre o que se poderia fazer, criar de imagem numa line printer, numa impressora. Próximo. Então, eu fiz uns testes aí, você vê que tem uma coisa clara, um pouco mais escura, um pouco mais escura, um pouco mais escura. Esse é um teste. Próxima. Eu consegui fazer 8 graus de escuridão, quer dizer, bem clara até mais escura. Próximo. Depois, o que a gente ia fazer? E nós fugimos daquelas coisas abstratas, de Lissajous e de coisas desse tipo, e o Cordeiro, que era um artista, ele disse que queria fazer uma coisa ligada que ele não queria trabalhar com coisas tipo arte concreta, mas ele diz que nós temos que trabalhar com uma coisa bem humana. Nós estamos trabalhando com o computador e vamos fazer uma coisa bem humana. Então, ele sugeriu trabalhar com uma imagem que era um pôster do Dia dos Namorados, que vai aparecer aí. E aí eu, de minha parte, disse, bom, para trabalhar com uma transformação,
Eu não quero fazer umas transformações aí bobas como o pessoal fazia na época, eu acho que tem umas transparências aí, e eu disse, eu quero fazer uma transformação profunda, ter uma imagem e fazer uma transformação profunda. Aí, como físico, eu disse, olha, a coisa mais significativa, a transformação mais significativa que tem em física, a meu ver, é a derivada. Quer dizer, você tem um fenômeno e você tira a derivada e você tira um número enorme de outras informações. Em cinemática, você tem o espaço em função do tempo, a derivada é a velocidade em função do tempo, a derivada da derivada é a aceleração, pelas leis da mecânica, já propostas por Galileu, a aceleração está ligada à força, né? Então, a derivada extrai muita coisa. E eu sugeri fazer a derivada de uma imagem. A derivada de uma imagem é um pouco mais complicada. Vamos adiante que vai aparecer. A ideia de derivada já foi introduzida por Newton, e ela é importante, mas fazer uma derivada em 2 dimensões é outra história. E vamos ao seguinte. Então, o que devia ser feito? Para fazer uma derivada de uma imagem, isso significa encontrar as bordas, né? Quer dizer, se você tem uma coisa quadrada, a derivada dá um pico onde passa do zero para um certo valor e zero. Ela encontra descontinuidades, né? E descontinuidade numa imagem são bordas. E essa história de bordas é muito rica, viu? Porque realmente nós trabalhamos com interpretação de bordas, apesar de vocês não terem muita consciência disso. Mas realmente, para vocês se moverem numa sala ou em algum lugar, vocês estão sempre olhando as bordas. Porque, em geral, você tem as bordas, são marcas que aparecem claramente e fazem com que você suba uma escada, não bata na porta ou coisa desse tipo. Uma parede branca e coisa desse tipo, ela não tem informação nenhuma, as bordas que têm informação. E hoje as pessoas pensam que... como é que funciona o olho humano? O olho humano tem uma retina. E as pessoas têm máquinas fotográficas digitais, né? E eles sabem que tem lá uma placa com bits, né? E pensa que o olho joga para o cérebro todos os bits, né? E aí reconstrói a imagem. Não tem nada mais errado do que isso. O nervo óptico não tem capacidade de jogar informações para o cérebro. Ele é meio grosso, mas a capacidade é lentíssima e ninguém jogaria futebol e cabeçaria uma bola se ele visse a bola, o olho mandava informação para o cérebro, ele processava todas as coisas, qual é a velocidade, qual é a direção, e diria, está na hora de você pular, né? Não é assim, né? É automático esse negócio. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. Nós tínhamos que selecionar uma imagem, digitá-la, não havia scanner na época, escrever um programa de computador e a próxima. Ele então escolheu um pôster do Dia dos Namorados e então ele ficou encarregado de digitalizar a imagem. Como é que ele fez? Ele pegou lá a imagem, foi lá com uma lente, eu disse, olha, um cartão tem 80 colunas, né? Então, você pega essa imagem e divide em 80 colunas, né? Aí eu chutei e disse, aí faz 120 linhas, né? Então, 80 colunas, 120 linhas, dá 100 por 100, né? 10 mil, né? E ele me deu uma tabela com 10 mil números, né? E eu disse, olha, você põe, se for muito claro, se for branco é 0, se for clarinho põe 1, e se for bem escuro você põe 8, tá? E ele me deu uma tabela lá, mas deu um trabalhão, né? Escanear uma coisa dessas. Então teria essa coisa, acho que o escuro era 7, e então
Como é que é? 80 por 120, 9.600 valores. Próxima. Aqui não dá para ver bem, mas é um mapa que ele me deu dos números, tá? Cheio de numerinho. Tá. Vai lá. Próxima. Aí foram feitas experiências, né? Aí só, se fosse 0 é 0, e se fosse qualquer coisa fora de 0, e esse era o pôster dos Dias dos Namorados que aparecia. Eu não tenho a fotografia do pôster, tá? Próxima. Bom, aqui foi já a derivada, quer dizer, olhando onde tinha um salto grande, uma derivada feita à mão. E você vê que extraem vocês não viram a imagem, mas que tem 2 rostos, é um casal que está andando e um casal que está de frente um para o outro. Próxima. Então, como é que nós dividimos o trabalho? Eu peguei a parte de computação, como seria o programa, a preparação dos cartões perfurados, e olhar o andamento do programa, e com as tabelas recebidas do Cordeiro. Próxima. E aí foi o que surgiu. Quer dizer, essa foi a imagem impressa na impressora de linhas, e essa foi a derivada. Então, quer dizer, tudo que é branco fica branco, tudo que é preto com a mesma intensidade fica preto, e aí surgem naturalmente as bordas, né? Não estão muito definidas, mas são as mudanças de contorno, né? Quer dizer, que é a diferença entre uma figura, que quando você vê uma figura, pode ser feita com claro e escuro, ou pode ser feito um sketch, né? Às vezes os desenhistas fazem uma parte só dos contornos. Frequentemente vocês olham uma figura e vocês leem a figura, e às vezes nem lembram se era um claro e escuro, vocês estão lendo o conteúdo da figura, né? E isso porque o nosso olho manda para o cérebro 2 derivadas, uma derivada temporal e uma derivada espacial. Nós, para sobreviver dentro da evolução darwiniana, para a gente poder extrair informações do meio exterior, a gente não pode olhar todos os detalhes, mas é importante ver onde tem bordas, né, para não tropeçar, e não prestar atenção no que está entre as bordas, e prestar atenção no que está se mexendo. Então, se você faz uma derivada, você compara a imagem e depois uma imagem alguns instantes depois, talvez uma fração de segundo depois. Se elas são diferentes, você imediatamente percebe. Quando vocês estão na frente de um computador, vocês veem lá a marquinha de onde está o lugar de escrever, e como ele fica piscando, vocês imediatamente descobrem onde está. E vocês estão num gramado, e vocês olham, de repente o passarinho se mexe, e vocês percebem. Então, o nosso olho faz uma derivada. E vocês pensam, normalmente se diz, não, porque a gente vê estereoscopicamente, porque a gente tem 2 olhos, né? Não é isso que vocês ouvem dizer? Mas realmente, muito mais rico do que os 2 olhos, é que quando vocês movem ligeiramente a cabeça, vocês olham como é que ficam as bordas, por exemplo. Se você olha isso e olha essa parte aqui da mesa, e você mexe um pouquinho a cabeça, você imediatamente vê que um se move em relação ao outro. Se isso fosse uma fotografia, não se mexeria. Então, a detecção de bordas é essencial para a nossa visão estereoscópica. Inclusive, uma pessoa que não enxerga de um olho, que tem uma visão estereoscópica, pode fazer muitas coisas que dependem de estereoscopia, né? E outras vezes acontecem coisas estranhas, né? De que, para distâncias grandes, a estereoscopia não adianta nada, né? E, por exemplo, fizeram uns estudos que mostram que crianças são atropeladas frequentemente, né? E você diz, porque as crianças não prestam atenção e coisas desse tipo. Mas tem uma outra explicação. É que quando tem um motorista e ele vê uma criança, ele não sabe a idade daquela coisa ali que parece um ser humano, né? Mas se ele vê ele pequenininho, ele acha que está longe e não breca com antecedência. Mas ele é pequeno porque a criança é pequena e ela está próxima e não dá para brecar, tá? Então, as coisas são diferentes. Então, aí a gente fez isso, fez a derivada e depois, eu acho que a próxima coisa mostra, essa é a derivada segunda. Como já tinha o programa, né?
Aí eu disse, deriva de novo e deriva de novo, né? Então essa é a derivada segunda e a seguinte, acho que é a derivada terceira, e aí embaralha tudo. Mas volta um pouco, dá para você voltar? Você vê que a derivada primeira, ela veio a borda ali, por exemplo, no queixo, né? A derivada segunda, ela detecta a borda interna, a largura daquela faixazinha. Você vê que tem a coisa e depois tem bastante branco. Então, ela alarga. Isso, de uma certa forma, mostra que se o olho deriva, ele consegue extrair informação. Quer dizer, a gente se pergunta, por que nós interpretamos um desenho que é um sketch? Na natureza não existe um desenho que tenha a forma de sketch, né? Mas o olho, quando faz a derivada, e interpreta a derivada, ele enxerga a figura com as bordas. Então, tem alguma coisa a ver com a visão. E a seguinte, então, acaba dando uma dupla, né? Quer dizer, ele acha uma borda, que é o começo daquela borda larga, e a segunda. Próxima. Bom, tem uma coincidência aí, né? Nós acabamos de tirar do computador aquela figura, e aí os americanos resolveram fazer uma exposição para fazer propaganda de todos os equipamentos deles, de scanner, de line print, de impressora que faz linhas, né? Porque antes as impressoras eram só tipo máquina de escrever, não passava disso. Mas aí tinha a impressora que tinha uma caneta e coisa desse tipo. E eles vieram aí fazendo uma grande propaganda, paga naturalmente pelas empresas americanas, né? Aí o Cordeiro chegou lá e disse, não, mas nós também fazemos imagens aí, né? E aí foi a primeira apresentação pública disso, e fez bastante sucesso. Você ouvia as pessoas falarem, não, mas um computador, arte por computador, não é arte, porque o computador não passa fome, tem que sofrer, tem que amar, tem que não sei o quê, né? É uma porção de bobageiras, tá? E, além do mais, aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque o Valdemar Cordeiro era brasileiro, só que a mãe era italiana e ele foi criança para a Itália e veio para o Brasil só depois, já adulto, e tinha um sotaque italiano tremendo, né? E eu sou italiano também, sou italiano, né? Ele é brasileiro. Quer dizer, sou italiano. Sou brasileiro, mas eu nasci na Itália e eu acho que eu não tenho muito sotaque italiano aí, né? E aí as pessoas nos encontravam e chamavam ele de George Moscati, me chamava de Valdemar Cordeiro, né? Porque, por causa do sotaque, né? Às vezes o sotaque revela coisa. Tá. Próxima. Então ele foi rapidamente reconhecido e chamou a atenção de que o computador poderia contribuir para a arte, e o nome derivada de uma imagem foi um nome extremamente infeliz. Eu dei derivada porque eu pensei que aquilo era uma derivada, né? Mas os artistas nunca entenderam esse negócio de derivada, né? Para ele, derivado sabe, a gasolina é um derivado do petróleo, né? Entende? Quer dizer, derivado é isso, né? Não tem nada a ver. E, além do mais, às vezes as pessoas pensam que a derivada é uma operação complicada, né? Mas, realmente, no programa de computador que foi feito, não foi feita derivada nenhuma. Você olhava uma regiãozinha ali e via se está tudo com a mesma intensidade, é branco, né? Se tem uma mudança de intensidade numa região pequena, você vai olhar em que direção está aumentando ou diminuindo. Então, foi uma operação puramente, nem aritmética, né? É só comparar se aquele grau de escuridão era 5 e se do lado também era tudo 5, então era 0, né? Mas se tinha uma região com 5, outra com 3, então ele gravava com 2, tá? Então, a palavra derivada aí complicou o negócio, né? Mas, tudo bem, foi o nome que eu sugeri, né? Pensando em ciência, né? E
Mas, no fundo, o nome hoje seria detecção de bordas, né? Board Edge Detection, que chama. A próxima. Assim, foi simplesmente uma subtração e aí acabei fazendo. O Cordeiro morreu logo e não aconteceu mais, mas esse trabalho acabou tendo uma influência sobre detecção de bordas, que é muito importante para análise de imagens na visão robótica, que você faz um robô que se manda para a Lua e ele olha as bordas, porque realmente o que tem informação são as bordas, quer dizer, entre bordas, você olha aqui, você tem as bordas disso que você vê o que está na frente e está atrás. Se está tudo branco, você não deve gastar tempo nisso, quer dizer, realmente a nossa evolução darwiniana, né, desde a origem dos animais, tornou o ser humano, todos os seres vivos, o mais eficientes possíveis para sobreviver, né? E então, essa Edge Detection, só muito recentemente está sendo considerada por quem trabalha com visão, mas a maioria das pessoas não tem nem ideia disso, né? O Valdemar Cordeiro depois fez trabalhos na Unicamp, então, como eu viajei, eu apresentei ele ao Rogério Cerqueira Leite, que é editor da Folha, talvez vocês conheçam, mas é um físico, e ele, então, contratou o Valdemar Cordeiro e ele fez alguns outros trabalhos lá. Eu acho que um deles foi muito importante. Os outros foram arremates. Próximo. É esse trabalho aqui, né? Nós tínhamos discutido que uma das coisas que se poderia fazer numa imagem é corromper a imagem, quer dizer, você colocar ruído na imagem. E ele, o Valdemar Cordeiro, fez um uso depois com alguém lá da Unicamp, extremamente criativo, né? Porque na época era a época da Guerra do Vietnã. E nos jornais saiu a fotografia dessa menina que acho que estava até sem roupa, fugindo lá do napalm e coisa desse tipo, né? E saiu no jornal, é uma figura conhecida, né? E ele pegou essa fotografia, fez a digitalização, como a gente tinha programado, e deu essas duas figuras, né? Que ele chamou a imagem de A Mulher que Não É Bebê. Bebê era Brigitte Bardot na época, que estava na moda como o símbolo de beleza, né? E com as atrocidades que havia no Vietnã, ele aproveitou a ideia de introduzir ruído com a mensagem que a imagem dá de corrupção, de destruir uma pessoa, né? Então, eu acho que esse é o trabalho mais importante, mais artístico do Cordeiro. Quer dizer, derivada de uma imagem, você pode chamar arte, ou pode não chamar, sei lá, né? Não vou discutir. Mas isso daí eu acho que ela mexe com a emoção das pessoas. Tá? E foi uma dos subprodutos do nosso estudo prévio, né? Como é que é? Já uma hora, é isso? Tá, mas está acabando. E então eu gosto muito dessa imagem e acho que é muito importante. Próxima. Aqui é outro trabalho que ele fez. Ele trabalhou com mudar a resolução. A Fabiana é a filha dele. Outra. Sim. Agora eu vou falar um pouco sobre os precursores de processamento de imagem. E tem coisas interessantes. Essa é uma figura muito antiga. Ela é do livro Alice no País das Maravilhas. E ele era um matemático, né? O Charles Dodgson, que tinha o pseudônimo de Lewis Carroll, e ele deve ter endoidecido a gráfica que escreveu o livro dele para fazer essa figura.
que esse é o rabo do gato, né? Aquele gato que desaparece, quem conhece a história da Alice, né? Então é um precursor de processamento de imagem, né? Próxima. Isso daqui é um trabalho de 1898, feito em máquina de escrever. Próximo. Essa aqui é uma figura interessante. Quando se começou a falar de colocar pixels para transmitir imagens, né, precursor de fazer um zipping da imagem, o pessoal pensou em que uma imagem poderia ter regiões com pouca resolução, em que você dizia qual é a intensidade de uma região grande. Ou, se você precisa dos detalhes, você usa os pixels menores, né? Então, a ideia de fazer imagens para a computação com pixels de tamanhos diferentes. E eles acabam sendo de tamanhos diferentes quando você faz um zipping, né? Mas essa ideia é muito antiga, porque esse é um mosaico de Ravenna, e eu vou mostrar os detalhes aí, em que ele usa pedras grandes, de uma certa cor, quando é como fazer um pixel grande e um pixel pequeno. Isso tem 2000 anos, né? Quer dizer, é um processamento de imagem. Próxima. O pessoal trabalhava muito mal com imagem até a Idade Média. E eles não conseguiam entender ponto de fuga e coisas desse tipo. Ele só apareceu na colaboração entre artistas e cientistas. Que foi uma época em que Galileu e Leonardo da Vinci, coisas desse tipo, faziam interação com a comunidade científica e a comunidade artística. Né? O Leonardo é um especialista, né? Ele tem, misturava a habilidade dele em fazer músculos e esqueletos e coisas desse tipo, uma habilidade artística de desenho com a comunidade dos que faziam biópsias e coisas desse tipo. E demorou demais, quer dizer, se vocês olham os trabalhos artísticos antes de 1500, 1600, realmente você tem os tamanhos das pessoas assim, mas não tem perspectiva, né? Então, a colaboração entre ciência, arte e a colaboração em geral em diferentes áreas é muito rica se as pessoas realmente procuram se entender, multiplicar e não somar. Próxima. Isso aqui é um dos primeiros trabalhos de imagem, e ele é feito no National Bureau of Standards, quer dizer, uma organização enorme, com muito dinheiro e coisas desse tipo, em 1957. Mas um pouco antes do da gente, né? 10 anos antes. Próximo. Bom, aqui é o que eu aprendi desse meu trabalho, dessa minha colaboração, e eu vou dizer o seguinte, o que eu aprendi. Eu vou traduzir. Podemos aprender sem um mestre. E realmente os inovadores sempre aprendem sozinhos, porque não tem um mestre. Se vai fazer inovação, não tem um mestre, né? Não é mais inovação, né? Os especialistas são um mau conselheiro. Eles sempre sabem o que não dá para fazer e nunca sabem, não sabem direito enfrentar novos problemas. Eles são mais especialistas em conhecimento do que em saber fazer as coisas. E tem umas histórias aí que quando vai um funcionário novo numa empresa, eles dão um trote nele. Eles dizem, por favor, resolva esse problema aí, né? E porque é o problema impossível e todo mundo fica dando risada dele. Às vezes, eles acham a solução, porque os especialistas nem tentavam porque sabiam que era impossível. É melhor você ir atrás das coisas do que esperar que as coisas venham atrás de você. Você deve ter prazer naquilo que você faz. Se você não tem prazer, você não vai longe. Pelo menos em coisas criativas.
a não ser malandragens, né? Talvez você também, os malandros têm prazer, às vezes, em serem malandros. Você deve acreditar naquilo que você faz. Se você desconfia de você mesmo, você não pode achar que os outros vão desconfiar, né? Você deve aprender, entender em profundidade o que você está fazendo. Você deixe de fazer, de ir por um certo caminho, se você não tem certeza aonde o caminho vai levar. Não siga os outros se eles não sabem onde estão indo. E até eu achei uma frase parecida no livro da Alice, que diz, se você está indo para algum lugar, mas não sabe para onde você está indo, você sempre chega lá. Que é mais ou menos equivalente. Não seja superficial. A verdade está sempre abaixo da superfície. Então, não veja as coisas na superfície, mas procure ver o que está abaixo. E se você está procurando a solução de um problema, e você está subindo uma escada, tentando se aproximar, pense que talvez a solução dele não está no próximo degrau, mas está numa outra escada. Tá? Então, essas são as filosofias que eu acho que aprendi. Não sei se eu consigo seguir. Próxima. Obrigado.